Nossa tela de produto já está com visual bacana, já está funcionando. A gente consegue fazer consultas, fazer edição e adicionar produtos. O que a gente precisa fazer agora é começar a tela de clientes. Lembrando que ao longo do projeto nós podemos ainda adicionar mais algumas funções à nossa tela de produtos, mas de momento a gente vai deixar ela como está. Beleza? Vou lá na tela de clientes, já temos aqui toda a estrutura do form. O que precisamos agora é começar a programar isso aqui. Primeiramente nós vamos lá no Data Módulo, adicionar aqui os componentes SQL, Data Source, a tabela para os clientes. Vamos pegar então aqui na paleta FireDeck o componente chamado TF-Declare. Esse TF-Declare, a connection dele já pegou para mim a conexão mesmo. A propriedade name dele vai ser SQL clientes. Dois cliques nele. Vamos colocar aqui acquire, dar um select asterisco from clientes. Ok? Select all from clientes, dar um execute. Aqui embaixo já está a estrutura aparecendo, mas não temos dados até então. Agora a gente precisa adicionar os campos aqui, né? Botão direito, Field Editor, botão direito aqui dentro, Add All Fields. Todos os campos aqui para mim. Vou salvar o projeto. Vou pegar agora, na paleta do FireDeck também, um componente TF-Table. Connection dele pegou automático, tá? Propriedade Table Name, aqui embaixo. Vamos escolher a tabela de clientes. Vou mudar a propriedade name dela também. O name para TB clientes. Opa, ficou errado ali. TB clientes. Botão direito, Field Editor, botão direito aqui dentro, Add All Fields. Beleza, todos os campos. Vamos pegar agora um Data Source lá da paletinha Data Access. Data Source está aqui. Colocar ele aqui, chamar de DS clientes, deixar posicionadinho bonitinho. Esse Data Source DS clientes vai ficar ligado ao dataset dele no meu SQL clientes, que é onde a gente vai fazer a query. Ok, já temos aqui o acesso aos dados. Agora vamos lá na tela de clientes. Primeira coisa que vamos fazer aqui é pegar um page control lá na minha paleta Win32. Jogar o meu page control aqui, mudar o name dele para page clientes, propriedade align ao client para ficar em tela cheia. Ok, agora adicionar as tables, né? Botão direito, ou melhor, as páginas. Botão direito, new page, chamar essa página de tb consultar. Botão direito, New Page. Essa outra page eu vou chamar de Tab Cadastrar. Veja que eu já tenho para mim aqui consultar e cadastrar e a minha page control propriamente dita. Selecionando aqui o meu page clientes, nós vamos lá embaixo procurar uma propriedade chamada Tab Width, que é essa daqui. Eu vou colocar 200. E agora a gente vai alterar os captions, né? Aqui no meu tab consultar, alterar a caption para consultar. A de baixo aqui, que é a TB cadastrar, alterar a caption dela para cadastrar barra editar. Ok. Lembrando que quando a gente fez a tela de produtos, eu expliquei para vocês a questão dessa page control ficar com esse fundo branco, o que não é interessante para nós. Ok? Então nós vamos pegar aqui um componente IMG, um componente TImage, vamos jogar ele aqui dentro, dois cliques nele, dar um load, vamos pegar aquela imagem que a gente fez aqui, que é o BG. Ok. Esse componente image ele tem uma propriedade chamada stretch, que é essa daqui, faz com que a imagem se ajuste. E agora a gente vai colocar a propriedade align dela como ao client, olha só, para que o fundo não fique branco daquela forma. A gente vai
dar um Ctrl C nessa imagem, copiar ela. Agora a gente vai para a tab de cadastrar e editar, e aqui dentro nós vamos dar um Ctrl V e colar aquela imagem, olha só, para que aqui fique com fundo cinza também. Agora a gente precisa de um componente dbGrid, né? Vou pegar aqui um dbGrid da paleta Data Controls, jogar ela aqui. Propriedade name dela, eu vou chamá-la de dbg clients. Propriedade align dela ao bottom, até aqui acima assim. Por enquanto, acho que é só isso. Bom, a propriedade data source dela aqui, ó, é lá no meu. Porém, eu vou adicionar aqui o data source da minha grid. Porém, veja que não aparece para mim aqui o meu data módulo. Eu preciso ou aqui em File, usa Unit, ou Alt F11. Aparecer aqui para mim as units que eu tenho. Vou pegar aqui a minha Unit DM. Vou pegar também a Unit Funções, que de repente eu vá precisar dela, ela já está acionada, ok? Agora sim, Data Source dm.ds clientes, que é a minha tabela de clientes. 2 cliques nela. Esse botãozinho aqui para adicionar todos os campos. Veja que já trouxe para mim a estrutura da tabela de clientes. Depois a gente vai dar uma organizada nos textos e tudo mais. Mais uma propriedade da minha dbGrid. Aqui na parte Options dela. Aqui. Nós vamos... esse DG column resize vou deixar false, porque eu não quero que o usuário final manipule o tamanho da coluna. Isso aqui, ó, DG row select, eu quero que fique selecionado, porque quando eu clicar aqui, por exemplo, no ID, ele seleciona para mim a linha toda. É isso aí, depois a gente vê mais alguns detalhes. Bom, já está trazendo para mim aqui os dados. Vamos pegar um componente edit, colocar aqui, chamar ele, a propriedade name dele de txt, buscar. Propriedade text eu vou deixar sem nada. Eu vou lá no meu form de produtos, vou ver que tamanho que eu deixei esse meu campo de pesquisa aqui. Vou aqui na propriedade fonte dele. Deixa eu ver, eu deixei a fonte tamanho 11 e a cor azul. E eu deixei ele sem o CTL 3D acionado. Então a gente vai lá de novo no clientes. Propriedade fonte dele vai ser tamanho 11, cor azul. Propriedade CTL 3D como false. Deixa eu ver se ela está encostadinha embaixo. Está bem encostadinha embaixo aqui. Eu acredito que a gente já consegue fazer a pesquisa de clientes. Tá? Aqui no TXT buscar, no evento onKeyPress dele, vamos fazer aqui a query. Vou colocar aqui if o meu key ele seja igual a jogo da velha 13, que é a minha tecla de enter, begin e end. Aqui dentro a gente vai colocar a minha query. Eu vou colocar aqui o comando with o meu dm. O meu SQL clientes do begin e end. Aqui dentro a gente vai colocar a query. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer na minha SQL clientes é dar um close nela, para ela fechar. Depois dar um SQL.clear para limpar a query. Um SQL.add. E aqui dentro eu vou colocar a minha consulta, que será um select all from clients. Aqui mais um SQL.add, um comando where o meu cli underline nome, ele like, ou seja, ele like 2 pontos parâmetro nome, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um selecionar tudo na minha tabela de clientes, onde o meu cli nome like o parâmetro nome, ou seja, começar com o que eu digitar aqui no meu parâmetro nome. O famoso param by name, o parâmetro no caso aqui é o nome, ponto value. Lembrando que essa queryzinha básica a gente fez com um pouco mais de calma na parte de produtos, eu até dei algumas explicações, agora não vou ficar repetindo novamente.
igual o meu txt buscar ponto text, ou seja, o que eu digitar no meu campo txt underline buscar, mais o meu caractere de porcentagem para ignorar o que vem depois do que eu digitar. E finalmente um open na minha tabela. E aqui eu dou uma verificação, verifico se o meu record count ele for menor que 1, ou seja, se ele for menor que 1 ou igual a 0, significa que eu não tenho registro, ele vai me dar um show message com o aviso, nada foi, não encontramos nada. Cliente não encontrado. Ctrl S para salvar. Na próxima aula a gente termina de fazer essa implementação, fazendo alguns testes para ver se está funcionando.